Caríssimos companheiros, boa noite novamente para todos. Aos nossos irmãos da Rede Amigo Espírita, a todos que estão vinculados na desenvoltura, na transmissão que está sendo realizada nesse momento. Os nossos irmãos da Rádio Fraternidade de Uberlândia, os nossos companheiros da Rádio Nova Fraternidade de Maceió. A você que se encontra na sala conosco, na sala falando do Espiritismo. A você que está, nesse momento, acessando o site da FEAC Minas. Que possamos todos, juntos, de mãos dadas, darmos por iniciado mais um estudo, mais um programa Amor e Sabedoria de Emmanuel. E eu gostaria de iniciar endereçando um grande abraço ao nosso companheiro José Aparecido, que nesse momento está em seu lar, nos acompanhando e vibrando pelo trabalho. Nós também gostaríamos de iniciar relembrando para vocês que estão nos acompanhando nesses programas das noites de terça-feira, que hoje nós estamos completando o 35º encontro. E, curiosamente, ao pesquisarmos nos alfarrábios o material já desenvolvido, nós ficamos atentos que o primeiro programa que fizemos, Amor e Sabedoria de Emmanuel, foi exatamente no dia 26, como hoje 26 de novembro de 2013. E nós fizemos o primeiro programa no dia 26 de fevereiro de 2013. Portanto, estamos então no 35º estudo. Especificamente trabalhando em torno do livro Leis de Amor, que foi ditado pelo Espírito Emmanuel a Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, a partir de perguntas elaboradas pelos companheiros da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Hoje nós estamos na última parte do estudo que envolve o capítulo 4º desta obra, que é intitulado Divórcio, Suicídio e Aborto. Nós vamos, portanto, hoje trabalhar a partir da questão de número 11, para que a gente possa, se Deus quiser, atingir a 18ª, concluindo o nosso trabalho e esse capítulo na noite de hoje. Portanto, pergunta número 11 foi assim endereçada ao benfeitor Emmanuel. Como é interpretado o aborto nos planos superiores da vida espiritual? Resposta: o aborto provocado, mesmo diante de regulamentos humanos que o permitem, é um crime perante as leis de Deus. Portanto, a pergunta é muito clara e a resposta objetiva, sintética e sem tergiversar, aonde o benfeitor Emmanuel, que é um profundo estudioso das leis da vida no mundo espiritual e se tornando assim um grande mensageiro para auxiliar a todos nós no aprendizado, vem definir que o aborto provocado, mesmo diante de regulamentos humanos que o permitem, é um crime perante as leis de Deus. E nós estamos vivendo num momento em que esse assunto está em pauta nas discussões, o que nos exige profundos debates e, por sua vez, nos posicionarmos diante da sociedade, a partir do instante em que formos convidados a dar o nosso testemunho. O aborto, portanto, quando provocado, diante de regulamentos humanos, é um crime perante as leis de Deus. Pergunta de número 12. Quais os resultados imediatos do aborto para as mães e os pais que o praticam? Resposta: praticando o aborto, mães e pais cruéis ou irresponsáveis afastam de si mesmos os recursos de reabilitação e felicidade que lhes iluminariam mais tarde os caminhos
seja impedindo a reencarnação de espíritos amigos que lhes garantiriam a segurança e o reconforto, ou impedindo o renascimento de antigos desafetos, com os quais poderiam adquirir a própria tranquilidade pela solução de velhas contas. Observemos como é importante o estudo doutrinário, que nos remete à codificação espírita, e esta é a função de Emmanuel e todos aqueles que representam o mundo espiritual, que estão aqui para auxiliar a humanidade. Praticar o aborto, mães e pais, Emmanuel vai definir como cruéis, ou então irresponsáveis. Com crueldade ou com irresponsabilidade, estaremos afastando de nós mesmos recursos de reabilitação e felicidade. Porque todo o processo de convivência, no atual estágio evolutivo do nosso planeta, ele vai se configurar em procedimentos de reabilitação e felicidade. Ou seja, nos projetarmos acima dos nossos limites, reconquistando corações e efetivamente, vamos dizer assim, trabalhando aspectos que vão qualificando o nosso mundo interior, com vistas à iluminação. E esse processo se dá através da socialização, através do contato, pelas vias do entendimento, do esforço diário, da convivência. Portanto, praticar o aborto, por irresponsabilidade ou por crueldade, estaremos afastando essas possibilidades de iluminação. E, efetivamente, com isso, impedindo a reencarnação de espíritos, observemos bem, amigos, que garantiriam a segurança própria e o reconforto, como também impedindo o renascimento de antigos desafetos. Observemos como é sério. Então, muitas vezes, o resultado das atitudes impensadas ou mesmo irresponsáveis podem nos auxiliar, mesmo assim, no nosso soerguimento, trazendo para junto de nós amigos ou desafetos, que poderiam, no futuro, trazer tranquilidade, reconforto para as nossas conquistas diante da vida, através de solução de velhas contas. Então, são pontos que nós precisamos de refletir. E diga-se de passagem, inclusive, definindo a própria lei, que nós devemos sermos muito cuidadosos com as respostas da vida. Julgamos aqui na Terra, muitas vezes, detentores de poderes. O próprio livre-arbítrio nos apresenta possibilidades. Mas a consciência o tempo todo está nos indicando, nos alertando para procedermos com mais cuidado. Porque a semeadura é livre e a colheita se faz obrigatória dentro da própria equação da vida. Agora, mesmo diante das respostas agradáveis ou não, nós não temos o direito de violentar corações. E os que estarão reencarnando serão aniquilados as suas possibilidades, e quando assim acontece, estamos infringindo uma lei soberana, que é a lei da vida. E a resposta virá no tempo e no espaço, diante das próprias circunstâncias do caminho. Reflitamos com Allan Kardec, porque é o convite de Emmanuel para todos nós. Pergunta de número 13. O aborto oferece consequências dolorosas, especiais para as mães? Resposta de Emmanuel. O aborto oferece funestas intercorrências para as mulheres que a ele se submetem, impelindo-as à desencarnação prematura, seja pelo câncer
ou por outras moléstias de formação obscura, quando não se anulam em aflitivos processos de obsessão. Queridos irmãos, o nosso trabalho das terças-feiras, nós temos o cuidado de não ter pressa para tratar os assuntos. Mas obviamente também, nós não temos como aprofundar em demasia. Por isso que o nosso contato na sala Falando Espiritismo, nesse programa que está sendo transmitido para a rádio web da Nova Fraternidade de Maceió e outras que estarão utilizando essas mídias, o nosso objetivo aqui é induzir, é inspirar, é incentivar a todos procurarem nas fontes legítimas da doutrina espírita manancial, para que nós possamos ir formando os nossos conceitos e reformulando aqueles que nos aprisionaram durante muito tempo. Vamos refletir que o aborto, quando Emmanuel define que ele oferece funestas intercorrências para as mulheres que a ele se submetem, nós observamos que a frase é muito clara e objetiva. Emmanuel não diz que o aborto oferece, em alguns casos, funestas intercorrências. O aborto, diz Emmanuel, ele oferece. Portanto, praticá-lo, nós iremos assimilar muitas dificuldades energéticas, espirituais e psicológicas. Certa feita atendi um coração na casa espírita que me disse assim: na época eu pratiquei o aborto, quando jovem. Na época eu não tinha consciência alguma. Qual será o preço que eu vou pagar? Aí eu perguntei para ela: na sua intimidade, o que você sente com relação a esse ato? Aí ela disse: sempre que me recordo, me visita um sentimento de amargura, de arrependimento, de dor. Então eu disse para ela: eis o preço. Mas eu queria saber mais. Eu posso vir a ter uma doença? Eu posso vir a ter uma dificuldade agora ou em futuras existências? Como será a minha chegada no mundo espiritual diante de tal atitude? Nós afirmamos, a partir do que estamos aprendendo com os benfeitores espirituais, que nós devemos sempre observar o grau de intenção, de entendimento, de responsabilidade, de manifestação da consciência, para que nós possamos tirar as nossas próprias conclusões. Por isso, ninguém tem autoridade para dizer o que vai acontecer com o semelhante, e posso até dizer, conosco mesmo. O aborto pode provocar doenças nos órgãos genésicos? Podem. Podem trazer frigidez, impotência. O aborto pode trazer dificuldades das mais diversas. Mas tudo isso será de acordo com o que é movimentado dentro do coração de cada um. Portanto, não há uma regra fechada. Nós devemos ser cuidadosos para não imputar medo ou culpa. O diálogo que mantemos com a companheira, ele foi muito esclarecedor para mim primeiramente. Porque eu pude dizer junto com ela, a sua dor já é um grande preço. E poderá você ter outras dificuldades no futuro. Mas isso agora, para nós, não é o mais importante. O mais importante é buscarmos na doutrina espírita o Consolador prometido. Portanto, vamos, através dessa chave luz, encontrarmos o caminho que nos aproxime de Jesus, para que Ele possa nos revitalizar com a sua palavra adocicada, com seu verbo
esclarecedor. E, acima de tudo, com as suas indicativas, que vão apontar para nós um trabalho para o soerguimento. Porque, como escreveu o apóstolo Pedro na sua epístola, o amor cobre multidão de pecados. Então, se você tem em seu coração essa notícia de que praticastes um ato cruel ou irresponsável, cabe a você reparar. E o único caminho suficiente para te trazer segurança no futuro é o do amor. Portanto, ame muito. Ame sempre. Porque só o amor é capaz de sublimar a inteligência, como define Emmanuel. Só o amor é capaz de sublimar a inteligência, o raciocínio, para que o reino de Deus se estabeleça em definitivo nos domínios do próprio coração. Agora, tecnicamente, queridos irmãos, nós vamos observar que em decorrência dele pode haver desencarnações prematuras, um aborto mal feito, mas também aquele aborto que vai trazer consequências que vão minar as energias, a vitalidade, que vão trazer dificuldades psicológicas e o próprio psiquismo do ser vai efetivamente definir uma série de dificuldades futuras, não é mesmo? Emmanuel falou de câncer, de outras moléstias obscuras. Existem doenças silenciosas que visitam o ser em decorrência de atitudes do passado. Portanto, nós precisamos de cuidar, de refletir, porque um dos mais contundentes desafios que a mãe, no caso, atendendo à questão 13, pode viver é a da própria obsessão. Continuemos, irmãos. Pergunta 14. E para os pais? Resposta. Os pais que cooperam nos delitos do aborto, tanto quanto os ginecologistas que o favorecem, vêm a sofrer os resultados da crueldade que praticam, atraindo sobre as próprias cabeças os sofrimentos e desesperos das próprias vítimas, relegadas por eles aos percalços e sombras da vida espiritual de esferas inferiores. O espírito reencarnante que se torna vítima pelo aborto cruel ou irresponsável, em alguns casos se torna obsessor, cobrador, inclemente, desesperado, no diapasão até das insanidades, e vão se vincular ao psiquismo daqueles que favoreceram, tanto pais, quanto os técnicos, ou aqueles, inclusive, que incentivam. Alguns que estão lutando pela legalidade, alguns que querem tratar o assunto como se não houvesse responsabilidades. São pontos que nós precisamos de pensar. Porque aqueles que estão lutando para favorecer a legalidade do aborto, vocês não tenham dúvida que a lei vai convidá-los a se reposicionarem um dia. Quem sabe, através de dores cruciantes, porque, nesse caso, estão assumindo gravíssimas responsabilidades espirituais. Ok? Nós gostaríamos de colocar para os nossos irmãos da sala Falando Espiritismo o convite que postem perguntas, comentários, para que nós possamos tentar atender, obviamente com aquela brincadeira que eu sempre faço, que é proibido, pergunta difícil, mas dentro do bate-papo que nós estabelecemos como amigos, se tiver na nossa condição, nós vamos tentar dividir com vocês, não é mesmo? Bom, continuando. No final da frase, Emmanuel vai dizer assim: relegadas por eles, as vítimas, aos percalços e sombras da vida espiritual de esferas inferiores. Essa frase finalista aqui da resposta
ela é de um valor exponencial, porque estaremos com estas atitudes irresponsáveis ou cruéis atraindo para nós as companhias também daqueles espíritos que estão vinculados às faixas inferiores das trevas, ao mundo espiritual desequilibrado, doente, buscando justiça com as próprias mãos, ódios, todos os estilos de crueldade que podem oferecer um desequilíbrio, uma insanidade para o encarnado, de difíceis terapêuticas. Então, nesse ponto, nós não estamos querendo aqui trazer nenhum movimento de dificuldade ou pesando a ambiência espiritual do nosso estudo, mas nós precisamos esclarecer, não é mesmo? E, ao mesmo tempo, sermos cuidadosos apresentando a solução. E a solução, todos nós já sabemos, ela está inserida na vivência do Evangelho. Pergunta de número 15. Agora nós vamos mudar um pouco o enfoque para tratar do suicídio. As criaturas que se suicidam em razão das desilusões encontradas nas ligações afetivas agravam os sofrimentos de outrem, além dos sofrimentos que elas próprias encontram? Resposta: muitos espíritos fracos que, por razões de infelicidade na afeição sexual, atiram-se ao suicídio, encontram padecimentos gigantescos, como quem salta no escuro sobre precipícios de brasas, criando derivações de angústia para os causadores de semelhantes tragédias. Queridos irmãos, esse assunto é de um valor singular nesse momento que vivemos na transição planetária, porque nós estamos com altos índices de suicídio. E nós aprendemos em doutrina espírita que o ato suicida é um ato realizado pela fraqueza do espírito, por descompassos, por covardia, embora muitos julguem que é um ato de coragem. Não, é covardia, porque o suicida está querendo fugir, ele está querendo dar um fim, ele está querendo interromper os seus desafios na Terra. E o que estará ele realizando na verdade? Uma fuga espetacular. E que, como ensina os espíritos, e gostaríamos de sugerir a obra Memórias de um Suicida, os amigos espirituais vêm nos apontar que no ato do suicídio em si o indivíduo já se arrepende. No momento em que ele se precipita da altura, quando ele se arremete, ele já, naquele instante, a consciência dele é como se detonasse um processo muito intenso que leva ao arrependimento. Só que o que acontece na cabeça dele, na intimidade, ele vai perceber que é tarde. Acima de tudo, porque se fora para o ato, para interromper a vida e dar um basta, e ir para o nada, nós aprendemos em doutrina espírita que o nada não existe. Não existe. Tudo tem um sentido, tem vida, tem circunstância e tem oportunidade, tem necessidades. Então, na realidade, a vida vai continuar do lado de lá, pós a desencarnação promovida.
precipitadamente. Só que logo em seguida, o próprio arrependimento, a dor causticante, já vai começar a apresentar para o indivíduo as respostas. Então, por exemplo, se ele se atira diante dos trilhos para ser o seu corpo destruído por uma máquina, por um trem, ele vai viver essa agonia eternamente no mundo espiritual. Por que eternamente? Se a gente sabe que é transitoriamente. Porque a dor, ela se torna tão intensa que a gente, no mundo espiritual, não consegue soluções de uma forma abrupta. O indivíduo vai amargar por isso, até para que ele possa compreender o tamanho do rombo, da falência espiritual que ele se apresentou. Então, queridos amigos, é muito importante que se verifique se o suicídio é em decorrência de infelicidade nas afeições sexuais. O assunto se torna muito complexo, porque a própria dor costuma levar o indivíduo, já no mundo espiritual, a entrar num processo obsessivo de cobrança para com aquele parceiro, e acabando em alguns casos levando aqueles corações que estavam envolvidos nas dramaticidades, pelas suas próprias expressões vibratórias, a se envolverem também deslocadamente nos processos do autocídio. São pontos que nós precisamos de refletir. Portanto, o que nós podemos concluir de uma forma singela e despretensiosa é que nós não podemos colocar a nossa felicidade na mão do outro, no comportamento de terceiros, por mais próximos que eles sejam. Não. Ser feliz ou infeliz depende de nós mesmos. Mas aí alguém pode perguntar, mas e as decepções, as traições, os abandonos, as dificuldades? Sim, são testes voluntariosos, contundentes, exuberantes, para que nós possamos perpassar por eles com hombridade, com dignidade, com fé, com perseverança. São pontos, queridos irmãos, porque nós atendemos casos nas casas espíritas de companheiros que, em nome da decepção, se desgovernaram na vida, tinham uma vida em tese, num caminho natural, e por conta de um desafio que a princípio apresenta uma certa derrocada, uma certa queda, relacionamentos que dilaceram por acontecimentos circunstanciais da vida, e o indivíduo se sente no direito disto a querer fugir da própria realidade do fato em si. E nós precisamos de relembrar que algumas situações que nós vivemos na Terra, como por exemplo a decepção, são frutos de investimentos indevidos que fizemos no passado, ou mesmo por descuidar da relação do agora, do comportamento da atualidade. Porque é muito simples fazermos promessas, estabelecermos vínculos, e no momento em que nós vamos enfrentar as questões do dia a dia, nós adulteramos os nossos compromissos, abortamos projetos, e isso tudo vai trazer para todos nós repercussões seríssimas. A Carla Porto está colocando no chat: todas nossas dificuldades são, na verdade, recursos para a nossa elevação espiritual.
Porque, Carla, querida amiga, as nossas dificuldades não são elas recursos. Se você me permite, eu faço um pequeno ajuste na sua frase, que é bendita. E como eu acredito que você deva ter escrevido rapidamente, nós vamos fazer esse ajuste para ajudar todos que estão na sala. Todas as nossas dificuldades, na realidade, apresenta-se os limites do espírito. E o que virá em decorrência dos limites? A vida estará nos convidando para sobrepô-los, para que nós possamos encontrar recursos para trabalhar essas dificuldades. Portanto, não são as dificuldades que são recursos. Nós, pelas dificuldades, é que precisamos sair à caça, sairmos em busca dos recursos que a providência divina nos oferece, Carla. Querida irmã, a sua frase foi magnífica. Porque todos nós estamos sendo convidados por Deus, nosso Pai Celestial, a sermos perfeitos. A Marcele Luz, querida amiga, um grande abraço. O que ocasiona a desigualdade de interesses é o que gera o divórcio. Não tenhamos dúvida, Marcele. Desigualdade de interesses é o que gera o divórcio. Ou, se você me permite também, a desigualdade de interesses é que efetivamente desfoca do núcleo irradiador com o qual nos comprometemos. Antigamente nós olhávamos para vamos dizer assim, para uma direção só. Em determinados momentos, por irresponsabilidade, por inabilidade ou por desinteresse, como você colocou, você começa a olhar para outra direção. E por irresponsabilidade ou por falta de compromisso, nós não procuramos ajustar para que o outro possa observar que nós estamos buscando olhar para o outro lado. E que seria bom que ele, quem sabe, pudesse também. Mas eu estou olhando para o outro lado, mas eu não posso deixar de olhar também para o lado do outro, porque nós nos comprometemos num só corpo e numa só carne. Alguém pode me questionar agora: Carlos Alberto, você está sendo retrógrado, não é? Dentro dessa liberalidade que existe na atualidade. Corpo, carne, do que você está falando? Eu estou tentando refletir com vocês o que Moisés, o maior legislador que aqui esteve, conforme Kardec e o próprio Emmanuel vem nos esclarecer. Ele disse que nós precisamos de unificar num casamento bendito com a vida. Nós precisamos de nos unir ao próprio pensamento do Criador. E esta comunhão, ela só se dará quando nós aprendermos a nos ajustar diante dos desafios da vida. Por isso existem alguns casos que, se o parceiro está focado em outros objetivos, nós devemos refletir sobre a importância de aprender a esperar, do valor do abençoar, da nobreza de tentar se adequar, da virtude do perdoar, para sanar, para sanear, para dinamizar, para acalentar, para poetizar, para encantar, para reconquistar, para amar sem querer ser amado.
Eis o casamento. Um só corpo, uma só carne. Unir razão e sentimento. Unir alma e coração. Observar-se e encantar com as rosas, mas verificar a beleza da haste, dos espinhos, das raízes, da estrutura do próprio jardim, e lembrarmos também do jardineiro, que é o Senhor, e que a seiva que perpassa no caule das rosas é a seiva do amor, da vida. São pontos extremamente importantes para que a gente possa refletir na nossa condição de almas em processos de reajustamento em busca da paz. Questão de número 16. Os casos de suicídio nas uniões carnais infelizes agravam provas em casamentos futuros? Quantos violam, resposta, a passagem da morte, crendo erroneamente alcançar o repouso? Morte não é repouso, não é descansar para sempre. Morte é mudança de plano. E nós vamos adentrar ao plano espiritual de acordo com a nossa performance no plano do agora, do aqui, o da carne, o da terra, o da reencarnação. Nada mais encontram senão suplício e desespero, a gerarem no âmago de si mesmos os pavorosos conflitos que apenas as reencarnações regenerativas conseguem remediar. Conflitos dolorosos. Vamos ler as obras de André Luiz, através das mãos Luz Chico Xavier. Quantos casos, quantas narrativas. Vamos buscar na Revista Espírita de Allan Kardec quantos depoimentos que vão se apresentar como conflitos pavorosos e que, acima de tudo, gente, não se circunscreve às dificuldades lá no plano espiritual, mas em reencarnações posteriores. Quantos autistas? Quantos espíritos com dificuldades cerebrais, estruturais, orgânicas? Quantas almas atribuladas com dificuldades de socialização na presente reencarnação? Quantas almas que estão com várias inibições para poderem trabalhar em outra dimensão, nos pódromos da simplicidade, da renúncia. Esse assunto é um assunto muito delicado, porque nós convivemos com muitos desses dentro do nosso lar, dentro da sua família. Foram espíritos suicidas. E hoje estão tendo que trabalhar com tolerância, paciência. Observe o que Emmanuel vem dizer na continuação da resposta. Saibamos tolerar com paciência as provações que o mundo nos ofereça, criando o bem sobre todos os males que nos cheguem das existências que já vivemos, na convicção de que fugir ao dever, por mais doloroso seja o dever que nos caiba, será sempre abraçar o pior. Em quaisquer atribulações ou dificuldades, a nossa obrigação individual é fazer o melhor ao nosso alcance, para que o bem triunfe. Eis a mensagem. Não temos o que falar. Questão de número 17. O que fazer para extinguir os males evidentes das ligações afetivas, inconsideradas e desditosas? O que fazer para extinguir os males evidentes das ligações afetivas,
inconsideradas e desditosas? Resposta: em todos os departamentos da luta humana, os compromissos do passado reaparecem. Em todos os departamentos da luta, os compromissos do passado reaparecem. Costuma o indivíduo caminhar numa relação, vamos dizer assim, ajustada, amorosa, e caminha-se ali por anos e anos e anos, e chega um determinado momento, eis que bate uma circunstância para colocar os nubentes diante de provas que podem, vamos dizer assim, guindá-los a esferas maiores. E muitas vezes na Terra, nós preferimos permanecer numa condição de fuga, de ilusões. E com isso, perdemos seríssimas oportunidades. Vamos pensar, queridos amigos, porque em todos os departamentos da luta humana, o passado reaparece. Conversávamos com um companheiro que viveu por mais de 30 anos com um coração. Sua esposa, muitos filhos, netos. Eis que, na caminhada dele, ele reencontrou um coração, uma alma, com a qual ele foi vinculado por muito tempo em outra existência. E quando ele reencontrou com ela, a circunstância, no caso dela, favorecia, porque ela estava livre e desimpedida. E ele, naquele momento, foi abalado por uma grande hecatombe íntima. Ele perdeu o chão. E então nos procurou. E iniciamos um processo terapêutico com ele, à luz da doutrina espírita, que eu confesso para vocês. Nós sofremos muito com ele, porque o coração dele ficou em frangalhos. Mas o que pesou na intimidade dele foi a dignidade. Ele dizia para nós que ele jamais poderia ser ingrato com aquela alma que ele assumiu tantos compromissos, porque ela foi uma verdadeira heroína no caminho dele. Ele admirava, ele cuidava, ele tinha um carinho muito especial com ela, mas ele nunca fora perdidamente apaixonado, num termo muito adequado dentro desse drama que nós estamos trazendo para vocês. E naquele momento ele estava diante de uma realidade que ele jamais pensou passar por ela. Viver uma situação. Eram energias que se intercambiavam e ele, como espírita, vinculado nas suas responsabilidades doutrinárias, como expositor espírita, sabia que tinha que dar os seus testemunhos, os seus exemplos para os seus filhos e netos. Então ele abraçou a causa de se libertar dessa paixão que se avolumou dentro dele. E a sua conduta deixou profundas marcas na nossa intimidade, porque ele levou até o fim a dramaticidade no seu sentido de cuidar, de investir na terapêutica para se libertar. Ele não se curvou. E quantas vezes ele nos dizia, será que isso é influência espiritual? E a gente via claramente que era o passado que retornava. Agora é óbvio que nesses movimentos
o mundo espiritual também se agiganta. Aqueles que querem a desdida se aproximam, porque muitas vezes vão encontrar a ambiência psíquica desequilibrada, e com isso as influências se tornam vultosas, importantes. Mas, da mesma sorte, o mundo espiritual que nos envolve, que nos protege, também se fez presente. E ele percebeu que aquela tribulação, aquela dificuldade, apresentava-se para ele como um dos maiores testemunhos que ele iria vivenciar como vivenciara na presente encarnação. E ele, certa feita, nos disse: esta confidência nós temos que levá-la para o mundo espiritual. E eu brinquei com ele dizendo: meu irmão, essa confidência, na realidade, é uma confidência sua com o próprio Criador. Porque eu, de minha parte, fui apenas um facilitador para que você encontrasse o verdadeiro amor. Não vou entrar no mérito. Se o coração que ele estava com ele aqui, ou se o outro coração que ele reencontrou no meio da jornada, qual dos dois é aquela alma mais próxima da dele? O que para nós, como uma nota triunfante de um estudo doutrinário evangélico, que deve ser exaltada, é a capacidade do indivíduo de administrar as próprias emoções. E entender que todos nós estamos na vida para aprendermos a amar uns aos outros, como Jesus nos amou. Por isso, que amar é libertar e não aprisionar. E aí, Simplício, para alguns, o amar, no seu contexto de libertar, para muitos na Terra, seria ele abandonar, que já tinha cumprido a missão junto com a outra, para se libertar e amar aquela que chegou depois. E na realidade, meu querido irmão, a conclusão que ele, o liberto, chegou foi que, se ele buscasse a liberdade no mundo, ele iria se aprisionar nos céus. Como ele resolveu aprisionar no seu sentido de obstar, de obliterar as emoções que iriam trazer experiências das mais diversas para eles, mas acima de tudo dores para aqueles corações que têm no companheiro um polo de uma viga de sustentação, ele iria se aprisionar por muitos e muitos séculos, ao invés de se libertar. Então, se o Senhor da vida nos convida para amar uns aos outros, devemos amar, sim, a cada um, conforme a vida nos confia a responsabilidade de amar, inclusive à distância, ou mesmo perto. Porque, diga-se de passagem, conforme afirma o poeta, ninguém toca uma rosa sem atingir as estrelas. Que fazer para extinguir os males evidentes das ligações afetivas inconsideradas e desditosas? Então fica para nós aqui o que é indispensável: revestir-se a alma de força para vencer em si mesma os pontos vulneráveis que, em outro tempo, a fizeram cair. E a última questão: graças a Deus, nós conseguimos chegar nos últimos momentos do programa Amor e Sabedoria de Emmanuel, conforme o prometido. Questão 18. Qual a direção pessoal que devemos adotar para vencer os dissabores do lar infeliz? Qual a direção? No caso de um lar infeliz. Afirma Emmanuel. A direção é
evitar o divórcio, tanto quanto possível. E combatamos o aborto e o suicídio com todos os recursos de raciocínio e esclarecimento de que possamos dispor. 3 frases para conclusão. O divórcio adia o resgate. O aborto complica o destino. O suicídio agrava todos os sofrimentos. Queridos amigos, bondosos irmãos da Rede Amigo Espírita, que participando do programa Amor e Sabedorias de Emmanuel, estamos tendo a oportunidade de nos intercambiar com Jesus, facilitados pelas mãos sacrossantas dadivosas de Allan Kardec, do Espírito de Verdade, dessa pleiade de espíritos que se multiplicam para levar a mensagem em todos os cantos do mundo, como agora, na sala falando Espiritismo. Você que se encontra na rede, você que está ouvindo a rádio Nova Fraternidade, você, companheiro, que se encontra no lar, olhando para o seu computador, você que está deitado, ouvindo o áudio na noite silenciosa do teu recanto íntimo. A você, dona de casa, que ouve esse programa na sua cozinha, fazendo o alimento para reconfortar os corações que ama. Você que está fazendo uma caminhada, respirando esse ar puro. Você que comigo agora estamos orando ao Senhor pela vida. Vamos juntos fortalecer essa grande corrente que suplica por amor, por luz, por paz. Que possamos, nesse momento, agradecer a tanto que o Senhor nos concede. A começar pela vida, pela reencarnação, pelos nossos pais, por aqueles que nos tutelaram, por aqueles que nos toleraram, pelos educadores, por aqueles que tentaram desviar o aprendiz do caminho. E graças a Deus, como filho pródigo, estamos de volta, suplicando que o Senhor nos receba, para que nós possamos nos reconfortar com a herdade, com aquele cantinho especial do coração, em que nos reconfortamos. Que possamos agradecer pela nossa família, pelo nosso irmão de caminhada, sabendo que cada um deles estão se revestindo de forças, de recursos, para vencer como nós precisamos de vencer. E no nosso caso, como espíritas cristãos, já estamos descobrindo que a maior vitória é sobre nós mesmos. Não é a vitória do convencimento, não é a vitória de fazer com que o outro faça o que queremos. Não, esse tempo passou. Império de César. Nós queremos é o reino de Deus. E o reino de Deus não é construído se não for com renúncia, com misericórdia, com benevolência, com paciência, com entendimento, com trabalho, com solidariedade, com tolerância. O reino de Deus é o reino da caridade, é o reino da fraternidade, aonde os valores, os tesouros, eles não são dados, eles não são comprados,
nós não adquirimos por privilégios. Os tesouros do reino de Deus são aqueles que nós damos. A tua oferta será a tua aquisição. E para concluir a nossa noite, a 35ª deste programa Amor e Sabedoria de Emmanuel, e aqueles que se interessarem em acompanhar os áudios anteriores, vão encontrá-los dispostos na rede Amigo Espírita, no campo áudios, Sabedoria de Emmanuel, ou então no site da feac.org.br. Vamos concluir o 35º programa, trazendo essa alma querida, amiga, bondosa, Meimei, que o nosso querido Chico Xavier costumava tratá-la junto com Naldinho e outros corações como a princesinha do céu. Meimei, através do próprio Chico no livro O Espírito da Verdade, na lição 93, vai coroar a nossa noite com as seguintes palavras: temos o que damos. Podes guardar o pão para muitos dias, ainda que o excesso de tua casa signifique a ausência do essencial entre os próprios vizinhos. Todavia, quando puderes, alonga a migalha de alimento aos que fitam debalde o fogão sem lume. Podes conservar armários repletos de veste inútil, ainda que a traça concorra contigo à posse do pano devido aos que se cobrem de andrajos. No entanto, sempre que possas, cede a migalha de roupa ao companheiro que sente frio. Podes trazer bolsa farta, ainda que o dinheiro supérfluo te imponha problemas e inquietações. Contudo, quando puderes, oferece a migalha de recurso aos irmãos em necessidade. Podes alinhar perfumes e adornos para o uso à vontade, ainda que pagues caro a hora do abuso. Mas sempre que possas, estende a migalha de remédio aos doentes em abandono. Um dia, que será noite em teus olhos, deixarás pratos cheios e móveis abarrotados, cofres e enfeites, para a travessia da grande sombra. Entretanto, não viajarás todo nas trevas, porque as migalhas de amor que tiveres distribuído estarão multiplicadas em tuas mãos como bênçãos de luz. Distribuamos, portanto, as migalhas de amor, para que as bênçãos de luz se façam a nos proteger, a nos envolver, a nos inspirar, a nos libertar para a glória do excelso porvir. Queridos amigos, que Jesus multiplique as nossas migalhas de amor, para que o nosso trabalho no bem perenize a paz tão sonhada por nós. E a paz do Senhor desejamos a todos vós, a todos vocês, a todos os nossos irmãos desta grande rede de fraternidade cristã.
Até a próxima oportunidade. Muito obrigado a todos. Boa noite. Que assim seja.